A notícia bizarra de ontem foi essa, e eu vou ler aqui a manchete da CNN, porque a própria manchete já é uma obra-prima. Diz aqui o jornal: arma de Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, dispara acidentalmente em aeroporto de Brasília. Eu quero pegar essa notícia de ontem aqui para a gente poder entender o que aconteceu, né? Qual foi a história envolvendo aí o ex-ministro da Educação atirando em aeroporto. Vamos entender o que aconteceu e também analisar alguns outros aspectos relacionados a isso. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, como é que você está por aí, e também se inscreva no canal caso não seja inscrito. Vai lá, clique aqui embaixo, ative o sininho para receber notificações também, porque é muito importante para ajudar o canal. Então, vamos falar aqui sobre a manchete de ontem envolvendo Milton Ribeiro, pastor, cidadão de bem, disparando uma arma acidentalmente dentro do aeroporto de Brasília. Como eu falei, essa manchete da CNN, por conta própria, já é, particularmente bizarra, porque aqui dá a entender que a arma criou vida, né, própria, né? A arma na mala do ministro, na pasta do ministro, de repente se revoltou e disparou. E disparou acidentalmente, a arma por conta própria resolveu disparar. E quando a gente vai ver a história real, né, quando a gente vai ver aqui o que realmente aconteceu, na verdade foi cagada do ministro. O ministro foi com a arma dentro da sua pastinha até o check-in do aeroporto de Brasília, foi embarcar e daí no check-in ele resolveu desarmar a arma, tirar a munição da arma e aí ele disparou acidentalmente, disparou a arma e a bala atingiu o chão do aeroporto e fragmentos acertaram uma funcionária da Gol que se machucou levemente. Mas a história demonstra uma imperícia desse ministro em manusear a arma, né? Aparentemente não tem muita familiaridade com o uso de arma, uma imperícia do ministro, do ex-ministro nesse caso, né? Uma imperícia do Milton Ribeiro e a falta de cuidado dele, né? A falta de, bom senso, noção, de respeito à vida alheia, inclusive, né? Porque ali estava pondo em risco ali outros passageiros, funcionários da empresa, ou seja, é um bananão, né? Assim, é um estabanado. E aí eu vou ler para vocês aqui. No Jornal Nacional também tem uma reportagem sobre isso e diz que a Polícia Federal abriu uma investigação para poder saber o que aconteceu. E daí tem aqui os procedimentos para você poder viajar com uma arma e também descarregar a arma caso esteja carregada, né? Aqui, olha, diz o seguinte aqui: pelas regras da ANAC, o embarque de passageiros armados é restrito a agentes públicos específicos, em razão da profissão e com autorização da Polícia Federal. As outras pessoas, como o ex-ministro, têm que despachar a arma descarregada que vai no porão do avião com as bagagens. Então, assim, o cara acha que ele está acima da lei. Ele acha que está acima, dos regulamentos da ANAC, por exemplo, da Polícia Federal, e que ele pode andar com a arma por aí, como ele bem entender. É aquela coisa, né? O delírio do poder, o delírio de grandeza, que acha que pode fazer o que quiser. Prossegue a reportagem aqui. Ainda segundo as regras da ANAC, o passageiro precisa primeiro preencher um formulário com informações sobre o voo e sobre a arma. E o formulário deve ser validado no aeroporto pela Polícia Federal. Então, assim, ele tem que preencher o formulário e ir até lá o escritóriozinho da Polícia Federal. O passageiro também deve apresentar documentos que comprovem a legalidade da arma e o direito de porte. E antes do embarque, a arma deve estar sem munição. A ANAC permite que esse procedimento de desmuniciar a arma, né, que esse procedimento seja feito no próprio aeroporto, em local adequado que garanta a segurança. Segundo a resolução da ANAC, a realização do descarregamento das armas de fogo despachadas é de responsabilidade do passageiro e deve ocorrer previamente a chegada ao aeroporto ou no aeroporto em local disponibilizado pelo operador. No aeroporto de Brasília, a arma deve ser descarregada em uma sala no posto da Polícia Federal, que fica na área de desembarque bem distante dos balcões de check-in. De acordo com a norma da ANAC, na hora de descarregar a arma, por segurança, o cano deve estar sempre apontado para uma caixa de areia. Eu vou pôr para vocês aqui o link da reportagem para que vocês possam ver qual é o espaço ali, como funciona o procedimento, né? Prossegue a reportagem. Só depois disso é que o passageiro pode ir para o check-in e levar a arma já lacrada em um envelope especial fornecido pelas empresas aéreas para ser despachada. Então, sim, tem todo um procedimento, né, para você transportar uma arma de fogo. Quem possui arma de fogo, nesse caso, tem licença para isso, mas no caso do ministro, ele simplesmente... tanto faz, eu posso. E aí fez cagada e feriu uma funcionária da Gol. Isso aqui leva a muitas questões, né? Muitas dúvidas que eu vi as pessoas levantando aí sobre esse assunto, né? Primeiro, por que o pastor presbiteriano, o Milton Ribeiro, anda armado, né? Por que um pastor anda armado? Qual é a lógica disso, né? Deus não protege o pastor? Não está sob a guarda do Senhor?
Não sabemos por que ele acha que ele tem que andar armado. Algumas pessoas especularam aí que tem a ver com a negociação, né, do MEC, sabe, barras de ouro, propinas de milhares de reais que foram feitas através de lobistas, de pastores, amigos do Milton Ribeiro. Então especularam que talvez tenha alguma coisa a ver com isso, né, mas o pessoal jogando aí na internet. E outra questão é por que ele está com a arma carregada dentro da pasta, dentro do aeroporto, né? Sinceramente, né, como eu falei, é uma falta de bom senso, uma falta de noção, uma falta de contato com a realidade, não é possível. E um terceiro aspecto importante também é porque ele foi liberado, né? A Polícia Federal foi lá, analisou o negócio, viu que estava legal a arma e foi liberado o pastor. Se fosse uma outra pessoa qualquer, possivelmente estava preso agora, né? Há muitos pesos para muitas medidas diferentes aqui, como nem todo mundo recebe o mesmo tratamento. Mas eu quero insistir um pouco nesse ponto do pastor, ex-ministro da Educação, armado. Porque isso é um tema que eu já abordei anteriormente aqui no canal, mas acho que vale insistir porque Para mim, né, eu que não sou cristão, mas para mim, que já li várias vezes os evangelhos, eu não consigo imaginar nenhuma circunstância que justificasse cristãos andarem armados ou serem pró-armamentistas. Eu não consigo entender porque a mensagem evangélica, a mensagem de Jesus, ela é bastante clara nesse sentido, é inquestionável, inclusive, né? Você tem lá um sujeito, você tem uma pessoa que vai na Judéia dizendo o seguinte, gente, ame o seu próximo como a ti mesmo, dê a outra face, se entregue, faça sacrifícios. O cara foi morto pelos romanos, né? Então, assim, é alguém que não reagiu quando foi preso, é alguém que não estimulou seus seguidores a uma revolta, foi alguém que não tentou enfrentar os romanos, foi alguém que se entregou para ser morto e crucificado, sabendo que era inocente. Então, assim, é alguém que não propõe, em nenhum momento, propõe violência. Em nenhum momento Jesus fala assim, olha, se te pegarem na porrada, vá lá e mate essa pessoa. Em nenhum momento ele defende olho por olho, dente por dente. Em nenhum momento Jesus vai lá e prega a violência ou resposta violenta, ou pelo contrário, prega o sacrifício. Se você pensar, por exemplo, nas primeiras comunidades cristãs, no século I e II, o que se sabe dessas comunidades era justamente que elas eram martirizadas, ou seja, cristãos eram mortos pelos romanos, quando tinha repressão contra os cristãos, porque eram clandestinos, estavam ali no subsolo, nas catacumbas, né, fazendo suas cerimônias, então eles eram mártires, eles se entregavam para a morte. E depois, do século III e IV em diante, começa a haver uma mudança nisso, começa a haver uma transição desses mártires, daqueles que sofrem opressão, para aqueles que perpetram a opressão. Eu recomendo que vocês assistam um filme chamado Ágora, que é sobre a filósofa Hipátia de Alexandria, interpretada pela Rachel Weisz nesse filme. É um filme bem legalzinho um filme assim, bem interessante, porque mostra uma filósofa no Egito, em Alexandria, era uma filósofa ateia, e ali nesse filme mostra a tensão religiosa entre os egípcios com sua religião tradicional, os cristãos egípcios, e acho que tem até judeus no meio, e daí tem lá o quebra-pau, o negócio ali complica, tem um monte de tensão religiosa e violência, e aí mostra como tem essa transição, né, de mártires para inquisidores, de como os cristãos passam de uma religião perseguida para uma religião que persegue os demais. E aqui o momento, né, explica muito, porque assim, passa de uma religião que era clandestina, uma religião que era perseguida, para uma religião institucional. Então quando eles chegam ao poder, quando eles começam a tomar o poder, né, e mandar no jogo, aí sim começam a abusar do poder. E essa é uma mensagem importante, porque assim, é por isso que a gente tem que fiscalizar os poderosos. É por isso que a gente está o tempo todo de olho no que eles fazem, exigir transparência, porque quem tem poder está a um passo de abusar do poder. Então é isso, é observar, fiscalizar, e manter sempre em xeque os poderosos. Porque uma vez que o cristianismo se torna uma religião institucional e se torna a religião predominante, dominante no mundo, eles começam a implementar a violência também, a perseguir hereges, a perseguir a heterodoxia, a perseguir outros grupos religiosos, a perseguir infiéis, a criar cruzadas contra outros povos e outras regiões, quando fazem navegações, a perseguir também pagãos, a matar pagãos. Então, sim, é uma história de violência. O cristianismo, assim como outras religiões, é uma história de brutalidade e violência. A gente observa essa tendência, né? Essa transição de perseguidos, de fugitivos, de clandestinos para aqueles que vão perpetrar a violência. E aí começam a justificar também o uso de armas, o a posse de armas, e você vê hoje no Brasil e no mundo cristãos que defendem que você tenha arma para se defender, ou para sei lá para quê, né? Mas Deus não basta, Deus Todo-Poderoso, Benevolente, Onisciente, não basta, tem que estar armado para poder se defender. E aí entra um outro aspecto curioso, que eu vi ontem isso, e vale mencionar, porque tem tudo a ver com isso, que eu estou lendo esse livro aqui que eu mencionei esses dias, da Roxane Dunbar Ortiz, que se chama A História dos Povos Indígenas dos Estados Unidos.
E nesse livro ela conta sobre o genocídio indígena nos Estados Unidos, né? Então ela mostra como os povos europeus brancos chegam no continente americano, chegam na região dos Estados Unidos e começam a devastar, começam a aniquilar os povos indígenas norte-americanos. E aí tem um ponto bem interessante que ela menciona, a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então assim, no século XVIII tem a Revolução Americana e eles vão lá e escrevem a Constituição, e a Constituição é vista como sagrada para os americanos, né? E tem uma segunda emenda que diz o seguinte aqui, protegendo o direito de ter armas. Diz o seguinte: sendo uma milícia bem regulamentada, necessária para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não deve ser violado. A segunda emenda ela é usada pelos cidadãos norte-americanos para defender ou para evitar, né, que haja regulamentação do porte de armas, que haja restrições ao porte de arma. Então eles usam essa emenda como se fosse uma justificativa para que ele possa estar armado, e os Estados Unidos é o país que mais tem arma per capita do planeta, então eles usam essa justificativa. E os armamentistas brasileiros, os bolsonaristas, por exemplo, eles também se inspiram nessa segunda emenda americana para mostrar, olha só, os americanos têm isso, os americanos são os fodões, os americanos são os bonzões, então assim, por que não vamos reproduzir o que é bom nos Estados Unidos? E nesse caso é o porte de arma. É como um pastor ex-ministro carregando arma no aeroporto e disparando acidentalmente nas pessoas. Então assim, é isso que eles defendem, é que você possa andar armado por aí, né, faroeste, bang bang. E daí, o que a Dunbar Ortiz mostra nesse livro, fala nesse livro, né, defende essa tese nesse livro, e é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, e vale mencionar com vocês aqui, é que essa segunda emenda, ela tinha o propósito constitucional de permitir que os americanos brancos andassem armados e pudessem, desse modo, perpetrar o massacre dos povos indígenas. Era uma chancela governamental, era uma chancela desse novo governo independente norte-americano de permitir com que os brancos americanos, os colonos americanos, desbravassem o interior dos Estados Unidos, fossem para o oeste e matassem os indígenas. E fizessem uma limpeza étnica nos Estados Unidos. E ela mostra evidências disso. Ela mostra como, de fato, esses cidadãos colonos brancos armados fizeram isso. De fato, eles foram lá e exterminaram inúmeros povos indígenas, perseguiram, massacraram, fizeram coisas bárbaras, atrocidades inimagináveis. É difícil dizer se o propósito dessa emenda era essa. É difícil dizer se realmente o que passou na cabeça dos constituintes lá que escreveram a Constituição. Mas, se a intenção não era essa, certamente a consequência foi essa, porque ali há muitos casos de colonos brancos, de fato, invadindo o território indígena e matando os indígenas. E assim eles vão expandindo o território norte-americano. Então, você tem ali uma emenda que visava isso, que era armar a população para matar os indígenas. Se a gente pensar no contexto atual, a gente pode perceber que também tem esse propósito. Quando você tem, por exemplo, o Bolsonaro, que, através do lobby das armas, querendo legalizar as armas, isso tem, em parte, a questão da autodefesa, entre aspas, né, como se fosse capaz de fazer isso, como se um bananão como o ex-ministro aí, o Milton Ribeiro, fosse capaz de fazer isso, se defender com uma arma. Ele não sabe nem manusear a arma, não sabe nem descarregar a arma. Você acha que ele vai se defender de alguém que vem roubar ele? Acho que não. Mas, quando tem em parte essa tese da autodefesa, que eu não acredito, mas por outro lado tem a ideia de que isso vai permitir com que milicianos se armem com armas legais, isso vai permitir com que garimpeiros, poceiros, grileiros se armem com armas legais, e nesse caso, no segundo caso aqui de grileiros e garimpeiros, possam invadir território indígena e também matar ou intimidar esses nativos brasileiros. E basta pensar que ontem mesmo teve uma notícia que foi pavorosa mesmo, de garimpeiros que sequestraram meninas indígenas e fizeram atrocidades, barbaridades contra elas. Então a gente está pensando aqui num cenário que, tantos séculos depois daquilo que se deu nos Estados Unidos, de colonos brancos indo fazer extermínio de indígenas, a gente pode pensar que é um cenário na história do Brasil também. A história do Brasil também é uma história de massacre de indígenas, de perseguição de indígenas, de escravização de indígenas. Então, assim, não é tão diferente nesse sentido. Mas, hoje em dia, século XXI, a gente tem, por trás de legalização de armas, em parte, esse propósito. Isso não dá para negar que é para armar fazendeiros, que é para armar poceiros, grileiros, garimpeiros. Ou seja, é complicado. O negócio é complicado mesmo. E, como eu falei, eu não consigo compreender a razão que levaria um cristão a andar armado. E nessa história, né, das Américas, Estados Unidos, Brasil, você tem cristãos armados fazendo genocídio contra indígenas, cristãos armados usando essas armas em briga de bar, em briga com, sabe, com o vizinho, em briga doméstica. Então o negócio é bem assustador. E esse caso aqui do Milton Ribeiro acaba sendo um exemplar, né, de pessoas incompetentes que não sabem manusear as armas, que são inconsequentes, que são irresponsáveis e que põem a vida dos demais em risco também. O que vocês pensam sobre essa história aí do ex-ministro disparando a arma no aeroporto? O que isso revela para você? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!
E aí, turma do Henri Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Anota na sua agenda, dia 28 de abril, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Gessé Souza, autor de Elite do Atraso, Como o Racismo Criou o Brasil, Classe Média no Espelho, vai lançar uma bomba, o seu novo livro, O Brasil dos Humilhados, uma denúncia da ideologia elitista. Você não pode perder esse encontro, onde o Gessé de Souza vai explicar tudo isso que ele traz nesse novo livro, que vai nos ajudar a compreender como um país com tanto potencial como o Brasil vive um sofrimento tão grande como esse que a gente está vivendo. Para você se inscrever nesse encontro do dia 28 é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar dessa aula que não vai ter replay. Se inscreve agora. Para assistir é preciso estar inscrito, mas você não tem que pagar nada por isso. É se inscrever, tá lá no dia e horário combinado e aproveitar essa aula incrível do nosso amigo Gessé. Um abraço e até lá!